Nós já estamos de volta com o penúltimo debate entre candidatos a vereadores. Lembrando que nós teremos o último na próxima terça-feira. Estão com a gente aqui neste debate de candidatos a vereadores: João Pereira, candidato a vereador pelo PT, da coligação Hora do Novo, Tempo de Mudar. Elielson Santana, professor Elielson, candidato a vereador pelo PMDB, coligação Com o Povo Rumo à Vitória. E o candidato também, doutor Ismael Silva, candidato do PSD com a coligação Mudar Pensando em Você. Os candidatos já têm conhecimento das regras do debate. Lembrando que faltando 10 segundos para o final de cada tempo, tocará um som. Esse som de curto espaço, e o de longo espaço, que é esse, é o de encerrado o tempo para a resposta. Qualquer tipo de dúvida sobre direitos de resposta, é só solicitar a mão e encaminhar a dúvida ao doutor Rafael Melo Rodrigues, que mais uma vez cedido pela OAB, faz presença aqui no Bom Dia. Nós sortearemos quem faz a primeira pergunta. A primeira pergunta, o escolhido faz a pergunta durante 1 minuto, resposta de 2 minutos, réplica de 1 minuto, tréplica de 1 minuto. Na sequência, o senhor faz a pergunta a quem quer que seja do outro candidato e fechando a rodada. Serão 2 rodadas de perguntas e, ao final, cada um terá 1 minuto, tempo de 1 minuto para as considerações finais. Entendido assim? Podemos começar? Então vamos começar aqui, sabendo quem faz a primeira pergunta e pergunta para quem. Candidato Elielson Santana, aqui a bolinha. Candidato Elielson Santana faz a primeira pergunta. Candidato, sua pergunta para quem? Sou Ismael Silva. Então, o senhor tem 1 minuto a partir de agora para fazer a pergunta. Bom dia, telespectadores da Mil Norte. Bom dia, candidato Ismael Silva. Nós estamos numa disputa muito grande, né? Porque nós estamos entre mais de 500 candidatos concorrendo a uma das vagas mais importantes, que é a função de vereador. Eu considero a função política mais importante do Brasil. É quem mora dentro da cidade, é quem está mais próximo da população, é quem deveria conversar mais com as pessoas, é quem deveria andar nos bairros da cidade de Teresina. Talvez deveriam ser os políticos mais conhecidos da população, de rosto, de fisionomia, de trabalho. E, infelizmente, nós temos uma Câmara Municipal onde essas pessoas, elas são desconhecidas da sociedade. Se você conversar com as pessoas, elas não sabem quem são os vereadores de Teresina. E uma temática que eu trago para o senhor: Teresina hoje está entre as capitais do Brasil com o maior número de suicídios de jovens. Já tempo encerrado para a pergunta, resposta 2 minutos, por gentileza. Bom dia, Elielson. Bom dia aos me permita a garganta ruim, telespectadores do Bom Dia Meu Norte, aos candidatos que estão aqui disputando comigo. Bom, eu sou João Pereira, candidato a vereador pela primeira vez. Estou na defesa de 4 eixos que eu considero importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. E aqui eu cito, por exemplo, a pessoa com deficiência, que é um eixo que eu estou abraçando e discutindo com a Associação dos Deficientes Físicos de Teresina, com os amigos que nos acompanham e que entendem da pessoa com deficiência. Um eixo que estou discutindo fortemente também na nossa querida capital, porque compreendo que tem que ser fortalecido, que é a nossa agricultura familiar. Nós temos a maior zona rural do Brasil e, ao mesmo tempo, uma das maiores zonas rurais improdutivas. Precisamos apoiar os nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais, fortalecer o homem do campo. E aqui eu cito, por exemplo, uma ideia nossa, que é apresentar o projeto de lei, Eldson, que é o projeto Cinturão Verde. Nós precisamos aprovar leis que possam fortalecer a nossa agricultura familiar. Por isso, eu defendo a agricultura familiar como os eixos da nossa campanha em Teresina. E a outra é a saúde. Estou acompanhando, em parceria com o meu deputado federal Assis Carvalho, 37 novas unidades básicas de saúde em Teresina, a construção do complexo materno-infantil que está em andamento e a CESAP está em processo de licitação. Conheço de perto a realidade da saúde, porque tenho amigos e amigas que trabalham, um corpo técnico me ajudando com informações. Por isso, quero chegar ao parlamento para discutir a saúde na nossa querida Teresina. E aí eu cito o exemplo, essas problemáticas da marcação de consulta. Tempo encerrado, candidato. Só tem 1 minuto para a réplica. Teresinense, o principal problema da Câmara Municipal de Teresina é que nós temos vereadores que não representam a comunidade, a sociedade teresinense.
Eu estou aqui como candidato professor Eliel Santana para tentar ter uma oportunidade de representar a sociedade. Eu não quero representar simplesmente ideias políticas pré-concebidas. Nós estamos aqui para construir um novo tipo de fazer política. Teresina tem um alto índice de suicídio de jovens. E isso ocorre porque falta qualidade de vida. Isso ocorre porque temos que cuidar das pessoas. Temos que oportunizar aos nossos jovens a condição de viver. Mas para isso é preciso que o vereador ande nas comunidades. É preciso que a sociedade sinta a presença física do vereador. E com o professor Eliel Santana a comunidade vai sentir. Porque nós vamos estar presentes, fazer a diferença para construir o melhor mandato de vereador da história da cidade de Teresina. Teresina precisa de presença física, gabinete itinerante, conversar com as comunidades, andar de barco. Candidato, tréplica de 1 minuto. Bom, eu compreendo perfeitamente que um parlamentar ele tem que juntar as pessoas, organizar a sociedade para fazer aquilo que nos aproxima da realidade, respeitando, sobretudo, o setor que mais precisa do governo. E eu cito, por exemplo, novamente, as mulheres, que aqui eu faço a defesa das creches em tempo integral. Eu tenho feito um debate muito forte em Teresina, muito forte com os amigos da área da educação, e tenho informações, meu amigo, que 30% das nossas mulheres em Teresina são chefes de famílias. 30% das nossas mulheres precisam de creches em tempo integral. E quero criar uma frente parlamentar, a partir de 2017, na Câmara de Vereadores, que possamos fazer um estudo e apresentar aos meus pares que lá estão uma saída para as creches em tempo integral. Perfeito, candidato. Agora só tem 1 minuto para formular a pergunta. O senhor escolhe para quem perguntar, por gentileza. Quero perguntar ao nosso amigo qual é a proposta dele. Candidato Ismael, é isso? Candidato Ismael. Para 1 minuto a partir de... Retorna, por favor, o relógio, por gentileza. Por gentileza, 0 o relógio. Por gentileza, produção. Agora sim. Quero perguntar ao meu amigo Eliel, Ismael, qual é a proposta dele para a agricultura familiar em Teresina? O senhor tem 2 minutos para a resposta a partir de agora. Primeiramente, bom dia aos telespectadores de Teresina. Agradecer ao Yeltsin Vasconcelos, a toda a programação da TV Meio Norte, pela essa oportunidade que está sendo concedida para a população de Teresina. Nós estamos nessa caminhada que é árdua, que é uma caminhada difícil, é uma caminhada que a gente sabe que quando não se tem tanta estrutura para se realizar uma campanha eleitoral, você fica um pouco decepcionado, por vezes bate o desânimo, mas a gente sabe que nós estamos representando o sonho de uma população de modo geral. Respondendo à pergunta do colega candidato a vereador José Pereira, nós estamos nessa caminhada principalmente defendendo o interesse das pessoas mais carentes de Teresina. E quando você inclui as pessoas mais carentes de Teresina, você vai lembrar justamente desse ponto que ele tocou, que é da agricultura familiar, que é, por exemplo, do pequeno horticultor que tem a sua horta comunitária, que trabalha na sua horta comunitária também diariamente em Teresina. Nós já vemos em algumas reuniões, conversando com as comunidades carentes, em especial com as periferias e a zona rural de Teresina, que é onde se vê com maior índice, maior participação, o desenvolvimento dessa agricultura familiar, apesar de ser um desenvolvimento a passos bem curtos, porque não há investimentos do poder público nesse sentido. Nós queremos firmar uma parceria, por exemplo, com a Secretaria Municipal de Economia Solidária aqui em Teresina. Outra parceria que nós poderíamos fazer, uma espécie de convênio com esses pequenos agricultores, com aquele trabalhador que subsiste e sobrevive juntamente com sua família da agricultura familiar, seria a compra da pequena produção desses pequenos horticultores, dessa agricultura familiar. Para quê? Para incluir no lanche escolar da criança. Eu estaria gerando renda lá na comunidade carente para o trabalhador carente que não tem condições suficientes e dignas de sobreviver, e ao mesmo tempo estaria colocando um lanche de qualidade na mesa da criança, seja no ensino infantil, seja no ensino básico fundamental. Então essa é uma das nossas principais defesas também na área da agricultura familiar. Ok, candidato, só tem 1 minuto para a réplica. Quero dizer ao candidato que em Teresina não se compra 5% da lei obrigatória para a merenda escolar. E aí precisamos fazer um debate fortemente com as entidades organizadas, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com a associação, com a Cajuesp, com os horticultores, como você bem disse aqui. Precisamos organizar quem produz. E aí precisamos fazer um debate na Câmara, aprovando leis. E aqui eu apresento a lei do projeto Cinturão Verde e irei apresentar a partir de janeiro de 2017. Porque não se justifica ficar um percentual de tudo que nós arrecadamos não é investido
Vai refazer a pergunta. Nós precisamos apresentar a lei, que aquilo que nós arrecadamos no município, ele seja obrigado a investir na agricultura familiar. Sem não organizar os trabalhadores, se não tiver organização dos trabalhadores rurais, das associações, das entidades, dificilmente iremos ter produção. Tréplica de um minuto, candidato. Compreendo o raciocínio do colega José Pereira e coaduno com o mesmo sentimento, com a mesma ideia, porque acompanho de perto, porque cresci a minha vida inteira morando em frente a uma horta comunitária e sei o quanto essas pessoas sofrem. E Teresina hoje, com base nos dados, com base nos números, mostra que das capitais do Nordeste nós temos aí, por exemplo, mais de 50 quilômetros de rio Puti, mais de 50 quilômetros de extensão de rio Parnaíba e é uma das áreas menos utilizadas justamente no sentido da agricultura familiar, onde o pai de família, onde a mãe de família carente, que não tem condições de estar no mercado de trabalho, retira a sua subsistência, sua e de toda a sua família. E nós precisamos realmente afinar essa discussão na Câmara Municipal, para que nós possamos sim dar prioridade a quem realmente necessita de prioridades. E nós sabemos que o trabalhador da zona rural, aquele da periferia, precisa desse apoio. E é por isso que eu conto com o seu apoio no dia 2 de outubro com o número 55123. Candidato, agora só tem um minuto para a pergunta, fechando o ciclo da primeira rodada de perguntas. Pergunta agora para o candidato, o professor Elielson, um minuto. Professor Elielson, prazer conhecê-lo. Prazer meu. Hoje Teresina vive um momento complicado no sentido no que diz respeito à questão da acessibilidade e da inclusão social. Essa tem sido uma bandeira nossa por meio dos nossos projetos sociais, por meio dos nossos projetos esportivos, na qual temos dado uma força à moçada do badminton e de outras modalidades esportivas. Hoje, o senhor, enquanto candidato a vereador, quais são as suas propostas no que diz respeito à acessibilidade e à inclusão social da pessoa com deficiência? Candidato, só tem 2 minutos para a resposta. Ismael, muito obrigado pela inteligente pergunta que você faz. Com relação à questão da inclusão social, Teresina ela precisa cuidar melhor dos seres humanos, né? Teresina passa por um processo de desenvolvimento, ela está construindo muito, ela está fazendo muita coisa, mas ela precisa ter o foco, o olhar específico para as pessoas. No primeiro debate, eu questionava aqui a questão do suicídio de jovens de Teresina, que é muito alto, que é um problema de saúde pública que tem que ser abordado, e tudo isso ocorre por quê? Porque você tem uma cidade em que as pessoas, a droga aumenta cada vez mais, né? Teresina é uma das capitais do Brasil que o jovem começa a beber cada vez mais cedo. Teresina é uma cidade em que a acessibilidade ela tem muita dificuldade, porque ela não foi, ao longo dos anos, adequada para essas pessoas que precisam viver. E essa questão da inclusão social, ela parte do esporte. Eu me sinto muito tranquilo, Ismael, porque a minha vida toda, lá no bairro Mucambinho, onde eu praticamente cresci a vida toda, eu sempre trabalhei, independente de ser político, para o esporte do bairro. Eu sempre fiz por onde, ou seja, nós que estamos aqui, nós somos cidadãos, a maioria é candidato pela primeira vez. Então, de alguma forma, político nós já éramos. Nós estamos apenas lutando para ter o poder de fazer que a nossa ideia, ela tenha a força de lutar para ser um projeto de lei, de lutar para que ela possa ter uma substância maior na sociedade. Então, esse olhar para o jovem, esse olhar para quem é deficiente, esse olhar para quem precisa de um cuidado especial, nós juntos, tenho certeza, se Deus quiser, vamos os 3 ser eleitos, nós vamos ter a oportunidade de travar esse debate e colocar isso como prioridade. Porque a cidade precisa crescer? Precisa. Tem 2 modelos de cidade, o modelo de mercado e o modelo de pessoas. Né? Isso a gente debate na sociologia. E esse modelo de pessoas, de cuidar do ser humano, tem que ser prioridade. A prioridade de uma cidade é cuidar do ser humano. E isso nós vamos fazer, com certeza, Elielson, professor, 15 mil. Candidato, 1 minuto para a réplica. Olha, na verdade, o que nós temos hoje em Teresina voltado para a acessibilidade, no que diz respeito ao poder público municipal e à nossa Câmara Municipal de Vereadores, é uma verdadeira omissão do poder público. O que nós podemos perceber hoje no centro de Teresina, onde se constrói rampas em todas as calçadas, e aí eu faço a pergunta, o cadeirante sobe a rampa e vai andar por onde? Porque o primeiro obstáculo que ele encontra são os carros estacionados em cima das calçadas, são os monturos deixados até pela própria obra da construção nas calçadas. Então essa é uma das nossas preocupações. Outra coisa que nós temos em Teresina, quantos sinais, semáforos sonoros nós temos em Teresina? Recordo-me que temos nos 2 shoppings, temos em frente ao CI, mas será que as pessoas com deficiência só se deslocam para esses lugares? Por que não temos em outros locais de Teresina? Essa é uma preocupação minha, essa é uma preocupação do Dr. Pessoa e essa é uma preocupação da nossa Coronel Júlia, enquanto candidatos a vereador e a prefeito de Teresina. É a questão da acessibilidade e da inclusão social. Tréplica de 1 minuto. Concordo com o nosso candidato
né? Só reitero que a Prefeitura de Teresina vem tentando e vem construindo, tá aí o Parque da Cidadania, vem construindo sim possibilidades de cuidar das pessoas e cuidar da vida. Nós temos que ampliar tudo isso. Numa discussão entre vereadores, o mais importante é a gente ter, independente da divergência partidária, ter um foco comum, e esse foco são os seres humanos. Quando você coloca a questão da acessibilidade, isso é muito importante, mas nós temos que colocar ainda como algo mais importante o olhar sobre as pessoas. Meus amigos teresinenses, cuidar das pessoas, dar oportunidade. Capacidade todo mundo tem. Nós temos uma sociedade que todos têm capacidade, mas as oportunidades são poucas. E nós temos que democratizar as oportunidades para os teresinenses. O vereador, o professor Eliel Santana, com o número 15.000, vai ajudar, vai construir e vai estar firme e forte na defesa dos seus direitos. Encerrando então nosso primeiro ciclo, vou mais uma vez fazer o sorteio, agradecer mais uma vez ao Dr. Rafael Melo Rodrigues, que se encontra aqui em nossos estúdios, cedido pela OAB Piauí. Então vamos lá, vamos rodar aqui, mexer, vamos ver quem pergunta, quem começa a segunda rodada de perguntas aqui. João Pereira, candidato João Pereira, começa a segunda rodada. Candidato, sua pergunta para quem? Professor Eliel. Professor Eliel, só tem 1 minuto para a pergunta. Eu queria, nosso candidato, que nos apresentasse qual é a proposta que ele tem para a educação. Candidato, só tem 2 minutos para a resposta. Candidato Zé Pereira, eu sou professor há 15 anos na cidade de Teresina, professor de filosofia, professor de história, professor de sociologia. Conheço bem a nossa realidade. A educação brasileira, ela precisa de uma discussão geral, né? Agora, a Prefeitura Municipal de Teresina, ela tem administrado a educação municipal com zelo, com trabalho, né, com resultados práticos. No entanto, nós precisamos ampliar e melhorar. Os professores precisam de melhores condições de trabalho. Os professores precisam de melhores salários. Isso é uma discussão nacional, não é uma discussão só de Teresina, não é uma discussão só do estado do Piauí, é uma discussão nacional. O professor tem que ser tratado com o zelo que ele merece para que ele possa levar às escolas de Teresina o melhor possível. E nesse sentido, nós temos que ampliar. Não adianta nós lutarmos para ganhar uma medalha de matemática, ganhar uma medalha de física, porque nós também estamos formando seres humanos, formando pessoas que vão viver em sociedade. E o foco de uma educação não pode ser apenas a promoção do status quo social. Está aqui um exemplo. Está aqui um exemplo de uma educação que funcionou, né? O nosso Ismael, eu que eu conheço, é um grande exemplo de um homem que conseguiu vencer através da educação. Eu luto para também vencer através da educação. Então a educação pública, ela tem que ser fortalecida, ela tem que ser prioridade de qualquer poder público, para que a sociedade possa ter aquilo que eu falei na resposta anterior, as oportunidades. Todo ser humano tem capacidade, mas é preciso garantir a democratização das oportunidades. Só assim você vai poder cobrar uma meritocracia da sociedade. Então, nesse sentido, quando você fala de educação, você também tem que falar de gestão. Educação no Brasil, educação no Piauí, educação em Teresina é uma questão de gestão pública, de como os recursos são aplicados, de como aquela juventude ela é colocada dentro da escola. E ainda digo mais, as escolas andam fechadas no final de semana, tem que ser aberta. Tem que ser aberta com cinema, tem que ser aberta com arte. A sociedade tem que ir para dentro da escola, porque é lá que o mundo se faz. Tempo esgotado, por favor, réplica de 1 minuto. Bom, eu coloquei essa questão da educação, senhores eleitores, eleitoras de Teresina, porque eu compreendo que tem que se fazer uma discussão mais profunda. E eu cito aqui o exemplo, volto a repetir na mesma tecla, as creches em tempo integral. Hoje que nós vemos em Teresina, muitas creches sendo fechadas. Precisamos fazer um debate forte para cuidar das nossas crianças, da educação desde cedo. Só podemos mudar uma sociedade se tivermos uma educação de qualidade. Eu repito e continuo batendo. É possível se discutir as creches em tempo integral. E a Casa dos Vereadores, o Parlamento Municipal, ele permite fazer esse debate. Homens e mulheres de Teresina, sou João Pereira, 13123. Quero fazer um debate da educação teresinense, quero levar essa discussão das creches em tempo integral para o Parlamento Municipal e, consequentemente, atender a nossa população de Teresina. Tempo esgotado, réplica de 1 minuto. Vereador, concordo com a sua colocação da importância das creches.
As creches são muito importantes para que as mães possam trabalhar, para que elas possam ter a tranquilidade de não perder seu emprego, né? Porque muitas vezes elas, quando tem sua criança, elas têm o risco de perder o emprego, e mulher tem, infelizmente, essa fragilidade. Mas quando a gente fala de educação, é muito mais amplo do que a creche. É porque nós estamos falando de educação, eu pelo menos tinha entendido Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, oportunidade de passar no vestibular, o que é uma discussão diferenciada. Então, assim, quando a gente fala de educação, o tema é muito abrangente. Nós temos que, às vezes, ser específico naquilo que nós queremos falar. Para simplesmente, por exemplo, quando você me fez uma pergunta sobre educação e volta para a creche, parece que a gente está falando de coisas diferentes. Então, teresinense, veja bem, o que eu quero lutar em Teresina é para que a escola pública abra um final de semana, para que ela tenha cinema, para que ela tenha arte. Por quê? Porque isso é educação. Isso é tirar o jovem do meio da rua, isso é tirar o jovem do bar, e isso é dar ao jovem a oportunidade de construir a sua intelectualidade, de construir o seu pensamento, de construir a sua oportunidade de ser alguém na vida que possa lutar. Vote professor Eliel Santana, 15 mil. Candidato professor Eliel, sua pergunta para quem? Pergunta para o doutor Ismael. 1 minuto para a pergunta. Doutor Ismael, uma das grandes preocupações que eu levarei para a Câmara Municipal de Teresina e que eu acho uma prioridade absoluta para a cidade. Há 164 anos atrás, havia a mudança da capital do Piauí de Oeiras para Teresina. E essa mudança se dava por conta dos nossos rios, o Rio Poti e o Rio Parnaíba, que devem ser prioridade de prefeitura, de governo, da União. Que são os nossos maiores patrimônios, é aquilo que garante a nossa existência, que garante a nossa vida. Teresina hoje só tem 17% de saneamento básico. Teresina tem uma população que cresceu e tem um impacto muito grande sobre os rios. Como você avalia, né, essa questão dos rios? Qual a importância que você dá para esse debate e como você pretende, enquanto vereador, tornar os rios de Teresina uma prioridade do seu mandato? Candidato, 2 minutos para a resposta. Mais uma vez, essa também é uma das nossas principais preocupações, o meio ambiente. Porque se nós temos um meio ambiente saudável, nós teremos qualidade de vida dos moradores na nossa capital. Nós temos o prazer e o prestígio de termos em Teresina 2 rios banhando a nossa cidade. Inclusive, registro, ontem eu estive lá no Encontro das Águas e no momento em que eu estive lá foi um dos momentos que eu questionei esse ponto. Fazendo a comparação dos 2 rios e olhando o quanto nosso poder público tem fechado os olhos para essa temática do meio ambiente, em especial em um olhar para os nossos 2 rios. Nós temos ali, por exemplo, um lado abandonado pelo poder público, também ali na região do Encontro dos Rios, que é uma obra importantíssima cultural para a nossa região e que, na verdade, quantas vezes nós não encontramos anualmente a grande problemática do nosso Rio Poti, por exemplo, que corta a comunidade que eu moro também. A gente percebe, quem mora próximo ao senhor no Mocambinho ali também acompanha direto a questão da poluição nos nossos rios. Essa é uma preocupação nossa enquanto vereador de Teresina, porque nós estamos preocupados com a qualidade de vida. Quantos e quantos esgotos a céu aberto e quantos esgotos não desbocam nas águas do nosso Rio Poti e do nosso Rio Parnaíba, sem passar por nenhum tipo de tratamento, sem ter o mínimo de cuidado, o mínimo de respeito com os nossos rios. Engana-se quem acha que a capital de Teresina, por ser banhada por 2 rios, terá água suficiente para vivermos a vida inteira. Engana-se quem pensa dessa maneira. É preciso nós cuidarmos dos nossos rios e, claro, cuidar do meio ambiente de modo geral, cuidar da região ribeirinha dos nossos rios também, que é de extrema importância para a sobrevivência desses rios que nós temos em Teresina e que é de tamanha importância para a questão da própria água, da qualidade da água hoje em Teresina. Essa é uma preocupação nossa na Câmara Municipal. Ismael Silva, 55123, juntamente com o doutor Pessoa e a Coronel Júlia. Réplica de 1 minuto, candidato. Teresinense, a partir de 2017, Teresina terá um vereador onde o seu mandato será intransigente na defesa dos nossos rios Poti e Parnaíba. Nasci nessa cidade em 1979, cresci, vi quando esses rios eram motivo de lazer das pessoas, de sair de casa e de fazer do rio sua grande diversão. Hoje ninguém tem coragem de entrar dentro dos nossos rios. A cidade cresceu, a cidade teve progresso, a cidade aumentou a sua população, mas ela tem que aumentar a sua conscientização com relação aos rios. Há muitos anos eu já trabalho como educador essa questão da conscientização e do alerta das autoridades, com audiências públicas nos órgãos que são competentes para isso, com discussões com aqueles que representam o meio ambiente, trazendo os jovens para essa discussão para que possa criar um sentimento, uma afetividade. Nós vamos defender os nossos rios. Teresina terá, no mandato do professor Elielso,
aquele que vai fazer desses rios, né, de fato, é o respeito e o merecimento que cada rio merece ter, porque são eles que são... Tempo encerrado, candidato. Tréplica de um minuto, por gentileza. Volta a ressaltar a importância dos nossos rios para o abastecimento de água na nossa cidade, para a agricultura familiar, para os pequenos horticultores das regiões ribeirinhas dos nossos rios. Precisamos realmente de vereadores que estejam preocupados, que estejam com um olhar diferenciado, que tenha realmente o bom senso e que tenha preocupação com essas regiões carentes de Teresina. Infelizmente, nós não temos visto isso e por este motivo essas regiões têm sido abandonadas. E temáticas tão importantes quanto essa apresentada pelo professor Elielson tem sido esquecida pelos nossos vereadores. Essa, na verdade, tem sido uma principal preocupação de quem mora próximo a esses rios, de quem mora próximo ao Rio Puti, de quem mora próximo ao Rio Parnaíba e que tem percebido o quanto as nossas águas têm sido poluídas pelos esgotos a céu aberto, pelos esgotos que são desbocados nos nossos rios. Essa também será uma preocupação do Ismael Silva lá na Câmara Municipal, com o número 55123, para que nós possamos renovar realmente as ideias e renovar a esperança do povo de Teresina. Perfeito, candidato. Para fechar o nosso ciclo, agora eu sou pergunta ao candidato João Pereira. Candidato João Pereira. Só tem um minuto. Nós temos hoje em Teresina dois problemas que eu acho também que são na verdade são inúmeros problemas que nós poderíamos estar debatendo, mas por conta do tempo eu vou pautar nesses dois. Nós temos o transporte público e a mobilidade urbana, que é um ponto extremamente importante, vez que mais de 50% da população teresinense depende do transporte público e da mobilidade urbana na nossa capital, que tem deixado a desejar. Mas também temos um outro ponto, que é a questão da segurança pública. Então, senhor, enquanto vereador de Teresina, quais são as suas propostas, o seu plano de trabalho para especificamente essas duas áreas hoje em Teresina? Candidato, só tem 2 minutos para a resposta. Muito bem, muito oportuna a sua pergunta. Primeiro dizer assim, candidato, precisamos fazer um debate franco com a sociedade. Precisamos fazer um debate do ponto de vista que venhamos conhecer a real situação da mobilidade urbana, por exemplo, em Teresina. Precisamos criar uma frente parlamentar para discutir, envolvendo a sociedade, envolvendo as pessoas que discutem a mobilidade urbana da nossa Teresina, e aí apresentar uma proposta para a Prefeitura Municipal de Teresina e o Governo do Estado. Precisamos unir força para resolver esse problema da mobilidade urbana. A outra questão é a segurança. Aí é um problema histórico, e aqui eu cito, por exemplo, uma das alternativas que venha favorecer, que venha melhorar o índice de violência na nossa capital, é a ampliação dos guardas municipais dos guardas municipais em Teresina. Precisamos chamar os concursados que foram aprovados aí. É um desejo nosso discutir no Parlamento Municipal a questão da nossa segurança pública em Teresina. E outra situação importantíssima que nós temos que aprovar e debater na Câmara a partir de 2017 é retirar um pouco dos nossos efetivos policiais que tem nos órgãos públicos. Então, meus amigos, São João Pereira, com o número 13123, e quero chegar à Câmara de Vereadores, fazer um debate franco com a sociedade, olhar no olho das pessoas que nem eu tenho feito na nossa querida Teresina, andando rua abaixo, rua arriba e conhecendo os problemas da nossa capital. Por onde passei, deixei a minha história e quero fazer isso no Parlamento Teresinense com muito orgulho, porque eu acredito na mudança, eu acredito que é possível se fazer política de forma diferente e, sem sombra de dúvida, fazer política respeitando as pessoas, e isso eu tenho feito ao longo da minha vida. Candidato, só tem 1 minuto para a réplica. Teresinenses, só conhece o problema do transporte público quem depende do transporte público. Sou eu, é você, que passa 1h30, 2 horas num ponto de ônibus aguardando por um transporte público, que por vezes você não sabe nem se chega ao seu destino, seja por conta da insegurança, seja por conta da péssima qualidade do transporte que muitas das vezes quebram pelo meio do caminho. Há um plano de mobilidade urbana em Teresina que não funciona. Falo isso com a experiência da minha grande Santa Maria da Codipe, que tanto tem sofrido com a construção de uma duplicação da Avenida Puti Velho, que já se arrasta por 4 anos, e agora tenta se terminar lá com a
qualquer tempo. Tem a Avenida Josué Moura Santos na Pedra Mole, na região da Nova Teresina também, que a população tem sofrido há tantos anos com essa obra. Então, na verdade, a nossa preocupação é com você, teresinense, que depende como nós do transporte público, que vive também a questão da insegurança pública. Guardas municipais, nós estaremos na defesa de vocês lá na Câmara Municipal para que o patrimônio público seja realmente conservado. Ismael Silva, 55123, no dia 2 de outubro. Tréplica, candidato, de 1 minuto. Bem, andar de ônibus eu também ando. E nem isso vai resolver o problema. Nós temos que ter e fazer um debate franco, ser sincero com a sociedade. Porque senão vamos passar mais uma vez, não é o período eleitoral e todo mundo esquece. Por isso que eu digo, irei apresentar um requerimento na Câmara de Vereadores para aprovar um conjunto de informações que nós precisamos absorver. Uma frente parlamentar que venha discutir de fato o problema da mobilidade urbana e a questão da segurança pública. Todos falam de segurança, mas nós precisamos respeitar as pessoas, porque nós estamos mexendo com os sentimentos. Quando nós estamos falando na TV, nós estamos falando com a centenas de milhares de pessoas. Por isso eu sempre tive um certo cuidado na minha vida, de dizer aquilo que é possível ser feito. E a Casa de Vereadores, a Casa do Parlamento, é para fazer leis, fazer o debate e juntar a sociedade para o executivo fazer. Por isso, João Pereira, 13123. Tempo esgotado. Bom, conforme combinado com a AB, os candidatos, a partir de agora, cada um dos senhores tem 1 minuto para as considerações finais, de acordo com a AB, começando com quem está na direita. Por gentileza, só tem 1 minuto a partir de agora. Bom dia, Yeltsin, mais uma vez, aos seus telespectadores. Queria agradecer a oportunidade de estar dialogando com a sociedade, de me apresentar para vocês. Não sou de família tradicional política, não sou de família tradicional financeira, mas cada um de nós nasce com a garra de vencer, de fazer o bem, de fazer aquilo que a gente acha que não está correto. E eu quero chegar à Câmara de Vereadores para respeitar homens e mulheres, juntando a milhares de pessoas que tem em Teresina, que estão em nosso entorno, para apresentar soluções que venham efetivamente ajudar o nosso povo. João Pereira, 13123. João Pereira, 13123. E aí eu quero representar vocês a partir de 2017 na Câmara de Vereadores. Como eu disse, por onde passei, deixei a minha história e irei deixar no Parlamento Municipal. Obrigado, candidato. Agora o professor Ilelson Santana só tem 1 minuto a partir de agora. Teresinense, eu queria, nesse momento, aproveitar essa grande oportunidade, essa audiência maravilhosa, para me dirigir a todos os meus amigos, os meus companheiros, aqueles que estão caminhando comigo, lutando. Se hoje eu tenho chance de vencer essa campanha de vereador, não é por conta de campanha volumosa, não é por conta de dinheiro nenhum, até porque eu trabalho todo dia ainda, entendeu? Ou daqui a pouco vou trabalhar, é por conta de cada um de você, que é meu amigo, que está lutando comigo, que acredita nesse ideal, que está levando essa ideia para frente. A você que constrói junto comigo. Essa campanha está sendo construída por várias pessoas que têm amor no coração por essa cidade, que têm um sentimento de gratidão enorme a Deus, que querem ver Teresina sendo bem representada por bons vereadores. Teresina tem 29 vagas e eu espero que as 29 vagas sejam ocupadas por pessoas que têm um amor, que têm um carinho e queiram se dedicar. Elielson 15.000 para mudar essa história de Teresina. Obrigado, candidato. A partir de agora só tem 1 minuto. O candidato Ismael Silva. Obrigado. Teresinense, uma homenagem aos pais durante a minha formatura em Direito no final do ano passado. Eu sou filho de família humilde, de um pedreiro e de uma catadora de castanhas. Mas não tenho levado isso como discurso. Por trás dessa história há uma vida dedicada a projetos sociais, há uma vida dedicada à sociedade que tanto precisa de uma mão amiga, de uma ajuda. Nós estamos numa caminhada bem simples, sem muita estrutura, sem estrutura financeira, diferente das grandes campanhas milionárias. Mas por que isso? Porque a nossa preocupação é em mostrar o que nós temos feito pela sociedade e não simplesmente apresentar promessas como se tem acontecido de 4 em 4 anos com a maioria dos nossos vereadores. Eu convido vocês a conscientizar-se da importância do seu voto, de renovarmos a nossa Câmara Municipal, de renovarmos a Prefeitura de Teresina com o Dr. Pessoa e a Coronel Júlia também. Estarei com o compromisso de trabalhar
por Teresina, em especial pelas comunidades mais carentes, a zona rural e as periferias. No dia 2 de outubro, Ismael Silva, 5523, Doutor Pessoa e Coronel Júlia, prefeito, 55. Obrigado, candidatos, pela presença. Na terça-feira nós teremos o último debate entre os candidatos, lembrando mais uma vez que os candidatos são indicados pelas coligações. Não há indicação nem da TV e nem do candidato em especial. As indicações são feitas pelas coligações e, claro, sob a fiscalização do Dr. Rafael Melo Rodrigues, representando aqui a OAB, no qual, mais uma vez, eu agradeço a sua participação. Espaço democrático, amplo, com redução de tempo na TV. É importante sempre conversar com os telespectadores, tá bom? Mandar um abraço para Bárcia Barroso, que também está acompanhando a gente aqui, tá? Eu vou para o intervalo comercial, eu volto já, não ceda aí com o número 1 das manhãs do Piauí.